verde e agora vai estar vermelho ao vermelho ao redor da redor da tela, tela, porque eu estou para gravando para aqueles que aqueles não que não puderem puderem assistir assistir agora, agora, vão vão poderem poderem assistir assistir depois na depois nossa a nossa aula. aula. Então veja aqui, olha, então a A nossa nossa aula aula hoje, hoje, ela vai ela vai ser um ser um assunto bem assunto bem importante que eu importante que falei eu na aula falei na aula passada. passada. E hoje E nós hoje vamos nós dar vamos dar continuidade, continuidade, que é que é falando falando então sobre então a sobre a independência da independência da América América Espanhola. Espanhola. Então, a Então gente, a para gente, falar para então da falar então da independência da independência da América América Espanhola, Espanhola, nós nós estamos falando estamos então falando então aí aí estamos estamos então falando aí falando aí da da independência dos independência dos países países daqui da aqui da América que América foram que foram dominados pela dominados pela Espanha. Espanha. A gente A sabe gente sabe então que então que grande grande parte dos parte países dos países dominados dominados aqui aqui na na América América foram foram dominados dominados e e colonizados colonizados pela pela Espanha. Espanha. Por isso Por que a isso que gente a vê que gente vê que muitos muitos países da países da América América falam falam espanhol, espanhol, exatamente exatamente devido a devido essa a essa colonização. colonização. E a E gente a vai gente vai observar observar então então que que depois que depois que aconteceu o aconteceu o iluminismo, iluminismo, a a Revolução Revolução Francesa, que a Francesa, que a gente viu gente que os viu que os pobres pobres juntamente com os juntamente com os comerciantes, comerciantes, tomaram o tomaram o poder poder na na França, França e e principalmente a principalmente gente a viu a gente viu a independência dos independência dos Estados Estados Unidos, Unidos, foi um foi um momento momento muito muito importante para a importante para a história do história do mundo, mundo, em que em os que os países se países se inspiraram inspiraram nesses nesses movimentos para movimentos para proclamarem a proclamarem sua a sua independência. independência. E a E gente a vai gente vai iniciar iniciar então um então um momento bem momento bem importante na importante história na da história da América, América, que é o que é o momento que momento se que se iniciou iniciou a a libertação, libertação, que se que se iniciou a iniciou a independência independência no no continente continente americano. americano. Ou Ou seja, seja, os os países da países da América eles América eles deixaram de deixaram de pertencer pertencer eles eles deixaram então deixaram de então de pertencer pertencer à à Espanha e a Espanha e a Portugal, Portugal, e eles e a eles, a partir desse partir desse momento momento, passaram então passaram a então a pertencer o pertencer o quê? quê? A A conseguir conseguir então então proclamarem proclamarem a sua a sua independência, independência, a a serem serem países países livres livres que e não que não dependiam dependiam mais mais da da Espanha ou Espanha ou então de então de Portugal. Portugal. E E então a então, a partir daí partir nós daí, vamos nós então vamos então observar observar que a que a sociedade sociedade durante durante enquanto a enquanto a Espanha então Espanha ela então ela mandava aqui mandava na aqui na América, América, a gente a viu gente viu então que ela então era que ela bem era bem desigual. desigual. Existia uma Existia uma menor menor parte que era parte que era rica, rica, existia existia também também os os espanhóis que espanhóis que governavam a governavam a América, América, que eram que eram chamados de chamados de espanhóis, espanhóis, que que governavam de uma governavam de uma forma forma autoritária, autoritária, chamados de chamados de chapetones. chapetones. Eles eram Eles eram brancos que brancos que governavam a governavam a América. América. Havia Havia também a também a elite elite crioula. crioula. A gente A vê que gente essa vê que elite essa elite crioula era o crioula era o quê? quê? O O filho dos filho dos espanhóis que espanhóis que mandavam aqui mandavam na aqui na América. América. Porém, Porém, eles não eles não podiam podiam participar participar da da política da política da América, por América, por quê? quê? Porque Porque eles eles tinham tinham nascido aqui nascido na aqui na América, então América, eles então eram eles eram desclassificados, eles desclassificados, não eles tinham não tinham direito direito a a participarem da participarem vida da vida social. social. Quem já Quem já assistiu o assistiu filme o do filme do Zorro, Zorro, né, você né, já vocês viu já que ele viram é que um ele é um justiceiro. justiceiro. E esse E filme esse do filme do Zorro, Zorro, ele está ele está falando falando principalmente de quê? principalmente de Ele quê? Ele representa representa o o momento em momento em que que pessoas aqui pessoas da aqui da América América que eram que eram ricas, que ricas, o que Zorro o não Zorro era não era pobre, pobre, que ele que era o ele era quê? o De uma quê? De uma família família rica rica e e principalmente que principalmente não que tinha não tinha direito de direito de participar participar da da vida vida política política de um de um território território dominado pela dominado pela Espanha. Espanha. E E eles eles então então começaram começaram então então a a lutar lutar por um por um território território livre livre e e independente, independente, onde eles onde eles tivessem uma tivessem melhor uma melhor situação de situação de vida. vida. Então, a Então gente, a para se gente, para se localizar localizar melhor, melhor, a gente a pode gente pode compreender compreender então, então, pensando nessa pensando nessa situação do situação do Zorro, Zorro, lutando por uma lutando por uma sociedade melhor sociedade e melhor mais e mais justa. justa. A gente A então gente vê então que vê essa que essa sociedade sociedade crioulo crioula era era rica, rica, mas ela mas não ela não poderia poderia participar da participar vida da vida política. política. Ela não Ela não decidia nada decidia na nada na sociedade sociedade daqui da daqui da América América dominada pela dominada pela Espanha. Espanha. Abaixo Abaixo havia havia quem? quem? Nós vamos Nós ter os vamos ter os mestiços, mestiços, que eram uma que eram uma mistura de mistura de branco com branco com índio. índio. Havia também Havia a também a população população indígena indígena e e havia também havia o que também nós o que nós chamamos chamamos de de população população negra, que negra, eram os que eram os escravos que eram escravos que eram trazidos da trazidos África da para a África para a América América para para trabalharem nas trabalhar minas nas de minas ouro. de ouro. A gente A pode gente pode observar observar então que então que durante muito tempo a a Espanha Espanha ela ela explorou explorou grande parte grande das parte das riquezas da riquezas da América, América, principalmente o ouro principalmente e o a ouro e a prata. prata. A gente A pode gente pode observar observar então que então com o que com o passar do passar do tempo, tempo, a A Espanha ela Espanha ela começou começou então então a a explorar explorar demais o demais o território território americano. americano. E a E gente a pode gente foi
observar que os mais prejudicados não eram apenas os pobres, mas sim também os ricos que viviam aqui, os chamados crioulos. Quando a gente fala de um crioulo, nós estamos falando de um filho de um espanhol que nasceu na América e que ele não tinha direitos de participar da política. Ele era rico, não é? Ele tinha uma fazenda, tinha um comércio, mas ele não podia decidir nada sobre o continente americano. Então a gente vê que tanto os pobres, que principalmente, mas também a população rica, ela era prejudicada durante o governo dos espanhóis aqui na América. E a gente for observar então
que foi a partir desse momento em que a população rica que vivia no continente americano decidiu então formar um exército para lutar então pela sua independência, lutar pela independência dos países da América que eram dominados pela Espanha. Vejam aí, por exemplo, na imagem que nós temos então um mapa que tem vários foguinhos aí representando o quê? Todos essa linha aí que tem um foguinho, ela representa então países que eram dominados pela Espanha e que a partir do ano de 1810 começaram a lutar pela sua independência. A gente vê que quem estava na frente desses movimentos não era diretamente a população pobre, mas sim a população rica. A população rica da América, o sonho dela era o quê? Se tornar livre e independente da Espanha, para que assim pudessem ter mais liberdade, participarem da política e principalmente poderem mais arrecadar impostos e enriquecer. A gente vai observar então que nós vamos ter então dois homens que estiveram à frente da independência da América Espanhola. Nós vamos ter a participação então aí de Simão Bolívar e vamos ter também San Martín. Foram homens que lutaram pela libertação da América. E a gente vê que esse momento da libertação da América é um momento bem importante que deu origem ao quê? Se vocês observarem, nós temos o quê? Um momento bem importante aqui em relação ao futebol, que vai ser o chamado, um campeonato chamado de Libertadores da América. Quando a gente fala desse campeonato, nós estamos falando de quê? Lembrando de dois homens que lutaram para libertar a América do poder da Espanha, libertar o México, libertar a Venezuela, libertar o Peru, o Chile, o Equador, da opressão então que existia lá. E a gente começa então a ver aí a participação então de dois homens que começaram então a lutar pela independência. Nós vamos ter aí San Martín. Nós temos a foto então à nossa direita. E a gente vai observar então que San Martín, ele libertou a Argentina, o Chile e também o Peru. E vamos ter o que ficou mais conhecido chamado de Simão Bolívar. Nós vamos ter Simão Bolívar à nossa esquerda, que ele proclamou o quê? A independência da Venezuela. Ele foi o libertador da Colômbia, do Equador e também da Bolívia. E também no Peru também tivemos uma participação. Então a gente vê então que esses dois homens, eles juntos então proclamaram a independência de vários países aqui da América. E a partir desse momento eles ficaram conhecidos como os Libertadores da América. Por isso que o campeonato de futebol é chamado Libertadores da América, em homenagem a esses homens que participaram da libertação de vários países do continente americano. Então a gente vê que tudo está relacionado, né, Lu? A história, tá vendo? Novamente. Então a gente vê então aí que esses homens então estiveram em frente. Exatamente. Então a gente vê então que esses homens estiveram em frente à libertação do território americano e eles então vão lutar para expulsar os espanhóis aqui da América, Simão Bolívar e San Martín. A gente vê então que essa luta ela iniciou no início do século XIX, no qual a população rica, juntamente com os pobres de um exército, lutaram então pela libertação de uma sociedade que era explorada pela Espanha e em busca de uma sociedade melhor. Porém, nós vamos observar nessa unidade, mesmo que a gente esteja de aula online no mês que vem, com aulas presenciais, vocês vão observarem que a independência da América Latina, ou seja, da América Espanhola, que nós estamos estudando agora, e em seguida do Brasil, da América Portuguesa, vocês vão observarem que quem fez a nossa independência não foi a população pobre. Nós vamos ver que foram os ricos que libertaram os países da América, porque eles queriam o quê? Lucrar mais e explorar ainda mais a sociedade brasileira e o restante da América que era dominado pela Espanha. Basta vocês observarem, né, a novela das 6, que não assistem, que vocês vão ver quem fez. A gente está quase entrando no conteúdo deles. Vamos.
A gente tá quase entrando no conteúdo já, é o próximo já. É, Tudo né? sobre o Brasil. Exato. Exato. Ela vai acabar, Webs, a novela. Tô louquinho porque vai acabar, oh meu Eu Deus. não vi passando. Eu sei, tu lembrei logo de você, Lu. É ótima aquela novela. É. E a É gente, uma a gente tristeza vê- da escravidão, viu, Webs? A gente tá É. sofrendo agora, mas o que sofrendo naquele tempo foi horrível, viu? A escravidão é triste. Com certeza. Bom. E E ainda tinha vários tipos de escravo, né? Cada um sofria mais do que o outro, né? Verdade. A gente vê então, por exemplo, pessoal, que havia aí o que nós chamamos de quem? Quem fez a independência do Brasil foi Dom Pedro I. Mas a gente vê que ele libertou o Brasil para que a população pobre não fizesse. Então a gente vê que os ricos sempre estiveram à frente do processo de independência da América para que a população pobre não tivesse tantos direitos. Então isso aconteceu aqui no Brasil com Dom Pedro I, em 1822. E vamos ter também na América Espanhola, que quem fez a independência da América Espanhola não foi a população pobre. Participaram, sim, lutando no exército, não é? Mas a gente vê que quem esteve à frente foi a população rica, é a chamada elite crioula. Então os crioulos, ou seja, pessoas que eram filhos dos espanhóis, mas que por preconceito da época não tinham direito de participar da política, que naquela época eram muito preconceituosos, a gente então vê que eles começaram a lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. Mas quem estava à frente eram os ricos. Então é só a gente lembrar então da figura do Zorro, que representa esse momento da independência da América Espanhola, que estava lutando para se livrarem do poder da Espanha, que estavam sendo explorados aqui. A gente pode observar então que a luta de libertação ela vai se dar sob o comando dos crioulos, né? Desses ricos que viviam aqui na América, mas que não tinham seus direitos. Não podia comercializar, não podia comprar de ninguém, tinha que pagar altos impostos à Espanha e que eles então se sentiam prejudicados em relação ao território espanhol. A gente pode observar então que nós vamos ter então vários países então que vão começar então a se tornarem independentes devido ao quê? Vários movimentos influenciaram a América a se tornar independente. Nós temos uma questão na atividade que eu vou mandar o link para vocês, que vão ser dois movimentos. Nós vamos ter a Revolução Francesa, que sem dúvida foi um movimento, o maior movimento revolucionário da humanidade, e vamos ter também a independência dos Estados Unidos, que foi o primeiro país da América a se tornar independente, certo? Da América Latina, nós vamos ter, por exemplo, o primeiro país da América Latina a se tornar independente foi o Haiti, em 1804, que eles se libertaram com a ajuda de um ex-escravo chamado Ito Santo Louverture. Que eu vou colocar uma anotação no grupo porque o nome realmente é um pouco difícil. Mas o primeiro país da América a se tornar livre foi os Estados Unidos, e da América Latina foi o Haiti. É um país bem pobre, né? Aliás, o país mais pobre aqui da América. A gente vê que é o Haiti, mas foi o primeiro a se tornar livre e independente. Então a gente vê que foram dois movimentos que ajudaram a América a se tornar livre e independente. Nós temos então a Revolução Francesa, com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e vamos ter também um movimento chamado de Independência dos Estados Unidos, que foi o primeiro país a se tornar livre e independente da Inglaterra. A gente pode observar então aí, pessoal, que vários países então começaram a lutar contra o poder da Espanha para se tornarem livres. Nós vamos ter, por exemplo, que a partir desse momento, vários países começaram a receber dinheiro dos Estados Unidos para que eles então tivessem dinheiro e lutassem então por uma sociedade mais justa. Vejam aí, por exemplo, que nós temos aí a Revolução Francesa, não é? E também a independência dos Estados Unidos, foram elas que incentivaram os americanos a lutarem pela sua independência, ou seja, de não dependerem mais da Espanha. E a gente vai então observar, por exemplo, aí, que nós vamos ter a independência então do primeiro país da América Latina que se tornou livre e independente, que é lá no Haiti, na América Central. A gente vai observar que o Haiti pertencia à França e eles então conseguiram se tornar livres e independentes.
Foi o primeiro movimento em que os pobres realmente lutaram por uma sociedade justa, né? Mais de 40 mil escravos se reuniram e tomaram o poder no Haiti e conseguiram proclamar a independência. Esses escravos, eles incendiaram as casas, os canaviais e também expulsaram os donos das fazendas e tomaram o poder no Haiti. Então a gente vê que é um símbolo da representação da independência da América Latina. A gente pode observar então que outros países também conseguiram também começar então a se tornar livres e independentes. A gente vai ter, por exemplo, aí, deixa eu só mostrar a vocês, colocar para compartilhar uma tela. Deixa eu ver se eu consigo.